Oi, meu nome é Leila Garcia e eu vou gravar vídeos sobre práticas corporais para a saúde, para a alegria, para a expansão da consciência, para o desenvolvimento humano. O meu trabalho congrega muitas linguagens diferentes, que vão das linguagens de dança até as linguagens terapêuticas. Então, no meu, eu chamo de alquimia, e no meu caldeirãozinho, né, onde eu faço as minhas alquimias, tem nas técnicas de dança, tem as minhas referências de dança moderna norte-americana, que eu estudei quando eu era muito jovem, quando eu trabalhava como bailarina profissional. E tem linguagens de dança que essas hoje em dia são as que mais conversam com as terapias corporais, que eu aplico, que eu uso aqui também. Então, são técnicas, são linguagens de dança mais tradicionais. Então, tem muito de danças que trazem movimentos de raiz africana, e aí toda uma gama de danças tradicionais, um pouco de dança havaiana, um pouco de dança ancestral feminina, e tem as linguagens e outras linguagens que estão mais ligadas aos trabalhos terapêuticos. Então, eu fiquei muito tempo fazendo tai chi, então eu uso o tai chi, alguns movimentos do tai chi nas nossas práticas, e tem as práticas, as terapias corporais que eu estudei e estudo. Então, a gente tem a reeducação do movimento, que foi um trabalho que eu estudei com o Ivaldo Bertazzo, fiquei 8 anos na escola. Esse trabalho é muito usado por mim, mas tem também práticas do Feldenkrais, práticas do Rolfing, algumas coisas do Body Mind Century, que acaba sendo conhecido como BMC. E eu tenho estudado muito a fáscia e também tenho feito cursos sobre neurociência, que são muito importantes, porque a neurociência está derrubando, né, as fronteiras entre os conhecimentos, e está nos mostrando cada vez mais que os conhecimentos todos são ligados, interligados. E isso é muito importante para a gente poder cuidar do outro e cuidar da gente de uma forma mais íntegra, como sempre deveria ser, como as medicinas mais antigas, as medicinas ancestrais enxergavam, né? A gente como um todo que faz parte de um outro todo. Então, também as medicinas antigas, elas já faziam uma coisa que a gente ainda está fazendo pouco, muito pouco, que é enxergar a nossa saúde ligada à saúde do ambiente, né? A gente faz muito menos do que a gente deveria. Esse tem sido um desafio para mim, uma reflexão para mim, como é que eu posso fazer para trazer práticas onde eu também leve mais em conta o ambiente onde eu estou. Não é muito fácil, porque a gente também nem sempre pode escolher o ambiente em que a gente está, né? E eu estou falando do ambiente mesmo, do meio ambiente, né? Claro que a gente tem um ambiente interno e desse é mais fácil de cuidar nesse momento. Então, esse é um pouquinho do meu trabalho.
eu vou começar a fazer os vídeos e eu queria conversar um pouco, contando um pouco como é que é o trabalho, para você poder saber em que terreno você está pisando, né? A gente vai dançar um pouco, às vezes a gente vai dançar mais, às vezes a gente vai dançar menos, às vezes a aula é muito, muito expansiva, a aula, o encontro, a prática, não é aula, né? É que eu dou aula também. Então, muita, vai mais expansiva, mais para fora, com movimentos mais abertos, e às vezes a gente vai mais para dentro e vai cuidar desse ambiente interno que não é só músculo esquelético, não é só emocional, não é só psíquico, não é só espiritual, não é só visceral, não é só circulatório, é tudo junto. Quando a gente trabalha o sistema músculo-esquelético, a gente está trabalhando sim a questão das memórias, a gente tem uma conexão com o sistema límbico, e isso a neurociência tem trazido para nós, né? Então, um intuito do meu trabalho, sempre e aqui nesse espaço também, é a gente compreender que quando a gente está mexendo um braço, não é só o braço que está mexendo, é todo o corpo e não é só por fora, é por dentro também. Tem músculos, tem estruturas internas, musculares, faciais, ligamentares, tendíneas que estão se movendo. Então, esse movimento tem um mundo aqui, um mundo de estruturas que entram em cooperação para que eu possa fazer esse movimento. Eu acho que isso muda um pouco a visão do que são as práticas corporais para a gente, né? Eu não trabalho com a noção de exercício, a gente não tem uma meta única para chegar e o percurso é sempre mais importante do que a chegada, né? Como a gente faz, a atenção da gente para aquilo que a gente está fazendo, a presença. E isso tudo são processos de cura, né? Porque é a cura também de um humano que ficou ali, sabe, empobrecido, ficou ali diminuído na sua potência. Então a gente está falando sim que uma prática corporal pensada, estruturada, para que você se integre a si mesma, se conecte a si mesma, é sim um processo de cura. Eu tenho absoluta certeza disso. Vou falar só mais um pouquinho sobre a questão da autonomia e do autocuidado. Então, eu trabalho para que as pessoas tenham autonomia, ou seja, para que as pessoas comecem a ter pequenos gestos de autocuidado no seu dia a dia, né? Porque a gente não precisa ficar dependendo de terapeuta, de médico, a gente precisa deles, né? As pessoas precisam do meu trabalho, mas elas não precisam ficar dependentes do meu trabalho, né? Elas podem pegar coisas do meu trabalho e levar para o dia a dia delas. E esse é o tema da primeira aula que eu vou gravar, do primeiro encontro que eu vou gravar aqui, da primeira sugestão de prática corporal que eu vou gravar daqui a pouco, que é no seu dia a dia, no seu cotidiano, você pode ter gestos de autocuidado. Os gestos de autocuidado, eles cuidam da saúde existente e chamam para mais saúde, né? Porque saúde também é isso, é multifatorial. E isso tem a ver com a autonomia, ou seja, se eu sei que tem coisas que eu posso fazer que ajudam, que me ajudam a ter mais disposição, que me ajudam a realizar as tarefas do meu cotidiano
com mais vivacidade, com inteligência, eu faço isso por mim mesma, né? Eu não preciso que a Leila, que a fulana, que a cicrana, que o mestre, que o xamã venha e fique falando isso para mim todo o tempo. Ele falou e aí eu trago isso para minha vida, trago isso para o meu cotidiano, né? Quando eu falo cotidiano é porque você pode ter gestos de autocuidado quando você está lavando a sua louça. Você pode ter gestos de autocuidado quando você senta e levanta. Você pode ter gestos de autocuidado quando você está cuidando de alguém, porque esse é o trabalho do cuidador e do terapeuta, é se cuidar também, né? A gente precisa ficar bem para poder ser cuidador. A gente precisa estar forte emocionalmente, corporalmente, psiquicamente para poder cuidar do outro. Então, o meu tema principal, pelo menos nessa primeira série de vídeos que eu vou fazer, é o autocuidado. E o autocuidado tem a ver com autoconhecimento. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você conversa com você, mais você sabe como se cuidar. E isso amplia o seu repertório, né? Como cuidador e como terapeuta. Tá bom? Bom, eu acho que esse primeiro vídeo é isso. E eu vou gravar outros vídeos já com práticas para a gente poder juntas, caminhar nesse sentido, né? De conectar o corpo não como uma coisa que é externa a você. Sou eu e o meu corpo. Não. Eu sou, essa é a minha ideia, tá? Eu sou o meu corpo. O trabalho espiritual só é possível porque você tem o corpo. Falar, pensar, chorar, cantar é corpo. Falar é corpo. Tá tudo dentro desse lugar. Então, é uma ideia difícil, né? De compreender para os ocidentais brancos, filhos da cultura patriarcal, mas eu sou corpo, né? E corpo não é só sistema musculoesquelético. Corpo é tudo que eu sou, tá bom? Então é isso. Agradeço a atenção. Vou desligar aqui para começar a gravar as minhas práticas com vocês.